queridos. Que bom que vocês estão aqui, decidiram estar aqui com a gente nesse dia, né, nesse primeiro domingo de outubro, onde nós vamos começar uma nova série do Start. Antes de começarmos, eu gostaria de informar as crianças que a Dina vai ficar com vocês lá na salinha de cima. Então, tia Dina está ali na porta, esperando vocês. Podem ir com ela. Isso. Eles estão se ajeitando aqui para levar. Muito bem, queridos. Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite que me foi feito de estar aqui conversando um pouquinho com vocês, refletindo um pouquinho sobre um tema. E aí, como o tema era livre, eu fiquei pensando, mês de outubro, o momento da minha vida, que é um momento que está muito intenso, a questão da maternidade. E aí falei, bom, vou falar sobre isso. Nada melhor do que falar sobre o que nós estamos vivendo, não é verdade? Eu acho que a gente consegue ter um pouco mais de propriedade e consegue também refletir com outras pessoas que talvez estejam passando pelas mesmas coisas que nós estamos passando. Então, o tema que eu escolhi é esse, sobre pais e filhos, entre afetos e conflitos. E antes de nós começarmos, eu gostaria de convidá-los para orar. Vamos, da maneira que estamos, curvar a nossa fronte. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque estamos aqui. Muito obrigada porque, de alguma forma, fomos tocados e viemos aqui ouvir um pouco mais da Tua palavra. A Ti entregamos, Senhor, este programa. A Ti entregamos, ó Pai, tudo que vai ser falado aqui. E, por favor, usa-me como um instrumento para que o que eu falar venha do Teu coração. Perdoe, por favor, os nossos pecados e fique conosco. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu pensei, né, nesse tema de pais e filhos, eu pensei assim, poxa vida, né? Falar só para pais de criança, falar para pais de adolescente, para pais de adultos, como é que eu vou fazer? E aí eu resolvi dividir. Então, nós teremos 4 encontros e eles serão divididos da seguinte forma. Hoje nós começaremos com a primeira infância, que é do 0 aos 6 anos. Depois nós iremos para a idade que antecede a adolescência, que é dos 7 aos 11 anos. Aí teremos um encontro sobre a adolescência e terminaremos com a fase adulta em diante, que geralmente é o momento em que o filho já está saindo de casa, o ninho já está ficando vazio, e muitas vezes, nessa última fase, o que acontece é que os filhos trocam, entre aspas, de lugar com os pais, né? E muitas vezes quem era cuidado passa a cuidar. Então, eu pensei dessa forma para a gente poder ter aí uma organização para falar sobre a questão dos relacionamentos, dos afetos e dos conflitos de todas as fases. Então, o nosso programa será dividido desta forma. Muito bem, vamos ver se eu consigo. Opa. Sou eu? Tá, então aqui está a divisão do programa, a forma como eu comentei. E aí, vamos pensar então no tema de hoje, que é a primeira infância. E para nós entrarmos neste tema, eu trouxe essa imagem, que é o nascer do sol, né? Todos os dias nós temos essa maravilha acontecendo, não é verdade? Todos os dias o dia começa com o nascer do sol. E nós não sabemos o que está pela frente, não é verdade?
Nós acordamos, temos lá na nossa mente um cronograma do que vai ser o nosso dia, mas saber exatamente o que vai acontecer, ninguém sabe, né? Nós temos uma programação. Pode ser que ela dê certo no final do dia, porém, a probabilidade não é 100%, não é mesmo? Porque nada é concreto, nada é tão certo assim. Então, eu penso nesse nascimento dessa criança, nesse chegar dessa criança nas nossas vidas, como o nascer do sol, né? Como o nascer de um novo dia. E aí, as referências que eu estarei usando para trazer essa reflexão com vocês são, primeiramente, a Bíblia, né? O nosso embasamento vai ser em cima da palavra de Deus, daquilo que nós acreditamos. Usarei também o espírito de profecia, a irmã White, com seus ensinamentos para pais, que a gente assim, começa a ler coisas que ela escrevia lá atrás, e aí você fala, poxa vida, quão atual é os seus escritos. Então, a irmã White também está nas minhas referências bibliográficas. E eu usarei também alguns autores da psicanálise. Para quem não sabe, eu sou psicóloga, gosto da abordagem psicanalítica, estudo ela e me aproprio dos seus ensinamentos para fazer a minha atuação. Então, vou trazer também alguns autores, né, dessa linha de abordagem que é a psicanálise. A escolha do tema, eu já disse, né, tem a ver com o meu momento, com aquilo que eu tenho vivido agora. E a partir dessa imagem, então, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o tema, trazendo esse nosso primeiro versículo bíblico para termos como uma reflexão. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos da mocidade. Isso está em Salmos 127, o versículo de 3 a 4. Herança, né? O que é uma herança? Se a gente parar para pensar, para quem você deixaria uma herança? Seria para algum desconhecido? Seria para alguém que você nunca viu na vida? Não. Você deixa uma herança para alguém que é muito próximo a você, não é verdade? Para alguém que pode até não ter nenhuma familiaridade biológica, pode não ser parente, mas alguém muito próximo, não é? E a Bíblia diz que os filhos, eles são herança do Senhor. E quem é o Senhor? É o Pai. A gente está falando de Deus, né? E a gente está falando de uma herança que nós estamos, né? Nós pais estamos recebendo de Deus. Então, pense você tem uma herança nas suas mãos. Tem uma, tem duas, tem três, não sei quantos filhos você tem, mas são heranças. E aí, como é que a gente tem cuidado dessa herança? Né? Que valores nós estamos colocando nessa herança? Né? O que nós temos feito com esse presente? As características da primeira infância. De 0 a 6 anos de idade, e é considerada a fase mais importante da vida de todo ser humano, em função do vasto desenvolvimento, seja motor, de linguagem, intelectual e social. Até estudos comprovam que até os 4 anos de idade da criança, ela já tem atingido metade do seu potencial intelectual. Imagine você, até os 4 anos, o ser humano já tem ali metade do seu potencial intelectual desenvolvido. É muita coisa, não é verdade? Se a gente pensar numa pessoa que tem aí uma vida longa de até, 80 anos, olha o quanto
que essa criança já desenvolveu. É um período de grande transformação, seja com a criança, seja com a família que a recebe. A família, quando chega uma criança, o que acontece? Ela passa a ser outra. Tudo se transforma. Não é verdade? A calmaria vai embora. A calmaria vai embora. Eu me lembro que... Deixa eu só pegar minha água aqui. Peraí. Eu me lembro que quando a Ana Laura nasceu, né, eu tenho 2 filhos, a Ana Laura e o Pedro. A Ana Laura vai fazer 6 anos o mês que vem e o Pedro tem 2 anos e meio. Quando a Ana Laura nasceu, a minha casa era uma calmaria. Era só eu e meu marido. Sabe, a gente tinha dia que estava com vontade de arrumar a casa, tinha dia que não estava, tinha dia que estava com vontade de fazer comida, tinha dia que era bobagem, e estava tudo lindo. Estava tudo bem. Aí, de repente, né, claro, era um desejo nosso, engravidei, foi tudo lindo, né? A gestação parece um conto de fadas até, não é? Aquela barriga que cresce. Enfim, tudo lindo, maravilhoso. De repente, essa criança aparece. E aí, na sala do parto, você está meio grogue ali, você fala, oi, tudo bem? Quem é você? Né? Quem sou eu aqui? Quem somos nós nessa relação? A verdade é essa, quando a criança chega, a gente olha para ela e pergunta, né? Quem somos nós nessa relação? Né? O que nós vamos fazer a partir de agora? E aí, eu estava tão pirada, assim, lá no hospital, que a Ana Laura só chorava. Ela só chorava. Sabe? Ela olhava para mim, ela chorava. Eu não conseguia dar o peito, tinha 10 enfermeiras em cima, faz assim, faz assado. E aí chega mãe, minha sogra, chega não sei quem, e vai chegando, e o quarto vai enchendo de gente. E eu lá, maluca, no meio daquela situação. Eu lá, falando, gente, socorro. E eu chorando também, e todo mundo chorando. E aí a enfermeira falou assim, mãe, se você quiser, eu estou vendo que a bebê está chorando demais, você pode apertar esse botão aqui, eu venho buscá-la. Deixo ela lá 1 horinha comigo, lá no berçário, até você se acalmar, respirar um pouco, depois eu trago ela de volta. Imagina, eu tinha virado uma leoa ali. Estava pirada, mas estava uma leoa. Falei, ninguém mexe na menina. Ninguém mexe, ninguém mexe. A enfermeira olhou, tudo bem, eu vou sair do quarto, mas, se você mudar de ideia, é só apertar o botão. Falei, tudo bem. A moça foi embora. E a criança chorando, e todo mundo ali no quarto, e aquela muvuca. Olhei para o botão, a moça voltou. Falei, leva essa criança daqui. Leva essa criança que eu não estou aguentando mais. E foi embora a criança. Realmente, dei um tempo para mim, me acalmei, respirei, sabe? Andei um pouco, tomei um banho, falei, calma, vamos lá. Aí passou, aí a moça voltou. Agora você precisa amamentar, né? Mas, enfim, o que estava acontecendo ali? Estava começando um relacionamento. Havia uma criança chegando, havia uma mãe nascendo. Às vezes, a gente esquece que quando chega uma criança nas nossas vidas, está chegando uma mãe também, que está tão perdida quanto a criança. E a gente... Já viram aquela coisa assim, a criança chora, todo mundo olha para a mãe, o que ela quer? Oi? Eu falo, então, não sei. Não sei o que ela quer. Mas vamos descobrir? Espera aí que a gente já descobre. Sabe, as pessoas às vezes acham que a mãe já é mãe desde sempre. E o pai, então? Meu marido nem a Ana Laura pegava no colo.
Aí, uma hora, a enfermeira entrou no quarto, eu estava lá meio enrolada com o negócio da amamentação. Ela pegou na Laura, pai, segura aqui. Ele, não, segura aqui. Ele, ai, eu não sei segurar. E sentou lá e ficou parecendo um pato, segurando a menina. E ele, nossa, tive que segurar um bebê, né? Eu falei, aham. E parece que ela vai embora para casa com a gente, viu? Só para te lembrar, ela vai embora com a gente. E fomos embora para casa. E ficamos igual dois patos lá, um olhando para a cara do outro. Se ela chorava, é porque ela chorava. Se ela acordava, é porque ela acordava. Será que ela quer mamar? O que será que ela quer? E assim começou a maravilhosa aventura da maternidade, né? Que dura, não é mesmo, queridos? Que vai para a vida. Não tem devolução. Muito bem. E aí, a família, então, passa a ser outra. Nasce uma mãe, nasce um pai, nasce uma avó, um vô, nasce tio, nasce tia, nasce um monte de palpiteiro, nasce porque eu fazia assim, porque, olha, o meu não chorava não, o meu dormia a noite inteira. Chupeta? Você dá chupeta? Não, eu não dou chupeta. Né? E aí você fica ali. E aí? E aí, dou chupeta, não dou chupeta, o que eu faço? Enfim, a família passa a ser outra. A calmaria vai embora, e eu tenho certeza que cada um que já é, né, ou já participou dessa experiência da maternidade, de ter uma criança por perto, sabe o quanto tudo muda. A verdade é essa, tudo muda. E aí, essa criança, ela precisa ser olhada. E para que ela nasça psiquicamente e possa se ver, se entender como uma pessoinha neste mundo, ela precisa inicialmente ser visto. Sabe aquele olho no olho? É disso que a gente vai falar nessa primeira infância. Sabe aquele tempo que você tinha antes para sair com os amigos, sei lá, para fazer coisas que eram muito gostosas, mas que agora precisam ser, né? Esse tempo precisa ser colocado para os filhos? Pois é disso que a gente vai falar. Porque essa fase, queridos, acreditem, é a mais importante da vida deles. É agora que os valores vão ser cravados. Não adianta esperar o seu filho ter 15 anos para ensinar a importância do abraço, a importância do afeto, a importância do respeito, da autoridade, né? Não estou falando do autoritarismo, estou falando quem é a autoridade dentro de casa. Né? Qual é o papel da mãe, qual é o papel do pai. Não adianta esperar ter 15 anos. Sabe por quê? Porque lá com 15 anos, a personalidade já formou, ele já tem as escolhas dele e ele já faz as escolhas. Então já foi. E agora? Agora ele veio, ele chegou e está tudo como se fosse um papelzinho branco que a gente começa a escrever. Sabe? Quando você começa a escrever um livro, a primeira infância, ela é justamente isso. Ela traz a oportunidade de você escrever e cravar esses valores que são importantes para você na vida do seu filho. O que você quer para o seu filho? Quais são os seus valores? Quais são os seus desejos para ele? É agora que você vai poder escrever. Sabe por quê? Nós vamos conversar no próximo encontro, mas quando ele tem 7 aninhos, mas é só 7 anos. Então, ele já entende muita coisa com 7 anos. E aí, meus queridos, a fase anterior, que a gente podia estar escrevendo, né, tá pontuando a importância da questão dos valores que nós queremos para eles, já passou.
Não tem como voltar atrás. E passa num piscar de olhos. Passa num piscar de olhos. A irmã White, ela diz assim no livro Orientação da Criança, e eu gostaria de sugerir como livro de cabeceira, sabe? De leitura mesmo, porque cada vez que eu leio eu falo, poxa, e não é que é verdade isso? Ela diz assim: pais, lembrem-se de que o lar de vocês é uma escola de formação, no qual seus filhos devem ser preparados para o lar de cima. Se tiverem que negar alguma coisa, que não seja a educação que devem receber em seus primeiros anos. De que educação ela está falando? De caráter, principalmente de respeito, de afeto. É essa educação que ela está dizendo. Quem foi a primeira professora de Jesus? A mãe, Maria. Foi ela quem ensinou muitas coisas para ele. Escola não era uma coisa comum naquela época, não é verdade? Foi ali com a mãe. Vocês imaginem o tempo que ela não dispensou para poder sentar com ele e ensinar coisas para ele, né? Desde questões de leitura, de escrita, de natureza, tudo isso. Então, quando eu reflito nessas mensagens e nesse livro da senhora White, eu fico pensando na importância do nosso lar. Às vezes, sabe o que acontece? A gente terceiriza algumas coisas. Às vezes a gente deixa lá a criança, isso aqui, não é comigo, eu não vou ensinar isso não. Deixa que, sei lá, a avó ensina, né? O vizinho que tem mais paciência. E a gente fica só com o batidão, sabe? Leva para a escola, busca da escola, dá a comida, fica só no batidão. Mas não senta, não lê algum livro com seu filho, não canta com eles. Já parou para cantar com eles? Já parou para dançar alguma musiquinha com eles? Os olhinhos brilham de felicidade. Parece que você está fazendo coisa do outro mundo, sabe? Porque o quê? A mãe? A mãe dançando? O pai dançando? Que é isso, né? Você sai daquele lugar de mantenedor, de mantenedora, sabe? De preocupação o tempo todo com, porque a comida tem que estar pronta, porque a roupa tem que estar passada, o dinheiro tem que estar na casa para pagar as despesas. Queridos, a gente precisa sair desse papel muitas vezes e curtir, porque é isso que eles vão levar para a vida. Tem um moço, eu esqueci o nome dele. Ele fala para pais. Nossa, esqueci mesmo o nome dele. Um moço barbudo. Sabe quem é? Lembra o nome dele? E ele comenta assim: o seu dinheiro, o seu filho não está nem aí para o seu dinheiro. O seu filho não está nem aí para o carro que você tem. Ele não está nem aí se você anda de ônibus com ele. Não é isso. Não é a questão material que ele vai levar. Ele vai lembrar lá na adolescência dele, ele vai lembrar dos momentos que você passava com ele. E quanto tempo do seu dia você tem parado para ficar com seu filho? Mas para ficar de verdade. Não para dar a janta, não para pôr na frente da TV, enquanto ele está lá vidrado, a gente está fazendo outra coisa. Não. Quanto tempo do nosso dia nós temos sentado com eles e a gente tem conversado sobre coisas banais, que são importantes para eles. Né? Quanto a gente tem feito disso? Queridos, vai passar. E vai passar muito rápido essa primeira infância. Vai passar muito rápido. E a gente não vai ter tempo para voltar atrás. Aí lá na frente, né, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo.
Mas, infelizmente, o tempo vai ter passado. Uma outra orientação que ela dá nesse mesmo livro é: a criança, desde os primeiros anos, lhe é confiada como um depósito sagrado. Quando a gente pensa em depósito, a gente já pensa na poupança, né? E quão difícil está hoje em dia conseguir fazer uma poupança, não é mesmo? A gente tem aí se perdido um pouco nas questões. Parece que as necessidades têm aumentado. Não sei para vocês, mas eu tenho percebido assim que parece que as nossas necessidades, a cada dia, ela tem aumentado. E a questão do poupar, que antigamente era uma coisa tão... Eu lembro assim, né, quando eu era criança, a minha família, a minha mãe, tinha muito essa questão, precisa pôr na poupança, precisa pôr o dinheiro na poupança. Né? Tinha uma coisa, era uma coisa meio que sagrada, assim, essa coisa da poupança. Né? E quando a gente pensa no depósito, a gente se remete a isso. E aí eu faço essa associação aos nossos filhos como uma confiança, como um depósito sagrado. Deus confia que nós cuidemos da nossa herança. E como que a gente está cuidando da nossa herança? A gente precisa fazer o depósito diário. Não dá para fazer depósito mensal. Não dá para esperar só o último dia do mês. Hoje nós vamos passear, nós vamos, sei lá. Nós vamos fazer qualquer coisa, mas um dia só da semana. Esses dias meu coração ficou assim, acabado. Eu estava lá na cozinha e escutei assim o Pedro falando para a Ana Laura: vamos brincar de mamãe e filhinha? Eu falei: que bonitinho, chamando a irmã para brincar. Aí a Ana Laura falou assim: vamos. A gente podia chamar a mamãe para brincar com a gente. Aí eu, mais que botei minha antena lá para ouvir a conversa. Mas é melhor não, porque agora ela está meio atarefada. Então, vamos ficar aqui nós dois. Eu falei: gente, acabou comigo. Por que eu vim escutar essa conversa? Quer dizer, ela já sacou que há alguns momentos que eu não consigo ir para a brincadeira. Né? Mas se ela mencionou isso, olha como é importante, né? Como eles gostam quando eu estou na brincadeira. É claro que eu larguei o que eu estava fazendo, falei: oi, deixa eu brincar com vocês. Tudo bem, né? Não podia mesmo, estava. Mas, enfim, o tempo, queridos, que a gente tem passado com os nossos filhos, isso é que vai fazer a diferença, esse depósito. Que depósito nós temos feito para eles? Como é que a gente tem guardado e cuidado dessa herança tão especial? Vocês sabiam que fisicamente tudo aquilo, todo sentimento, toda angústia que nós não falamos, o corpo ele expressa como doença? Porque em algum lugar do nosso corpo precisa sair essa angústia, né? E aí, alguns estudos comprovam que algumas patologias lá da fase adulta são referentes à falta de investimento nessa primeira infância. Por exemplo, obesidade, bulimia, anorexia e outros transtornos alimentares. Geralmente, tudo que se refere a transtorno alimentar, tem alguns estudos da linha psicanalítica que ela comprova que tem a ver com essa primeira infância. Porque é uma fase, queridos, onde a fase oral da criança está muito... sumiu a palavra. Aguçada. Isso. Está muito aguçada. Está muito aguçada. Seja quando a criança está amamentando, né? Quando a mãe está amamentando. A importância da amamentação. Como é importante. Sabe? E aí depois as outras fases, sai da amamentação, tem a questão da chupeta, a questão da alimentação. Está vendo que é tudo ligado à boca? Tudo ligado à boca. E aí,
a falta de investimento desse afeto, em algum lugar vai sair, né? Em algum lugar. E aí, muitas vezes, são as pessoas obesas, com bulimia, anorexia, que têm essa falha de afeto, de relacionamento, ali naquele momento da primeira infância. Esse senhor que eu estou mostrando para vocês é o senhor Donald Woods Winnicott. E muitas pessoas, quando a gente está estudando a psicologia, muitas pessoas perguntam se a psicologia ela dá choque com a religião, né? E sim, em alguns momentos ela dá choque forte. A gente tem que estar ali observando e avaliando de todos os ângulos ali para ver o que é que está fazendo sentido. E dentro da linha psicanalítica também é assim. E aí, quando eu conheci esse autor, me fez muito sentido a teoria dele, dentro da psicologia, com os escritos da irmã White. Eu falei, uau, olha como o que ele fala tem muito a ver com aquilo que ela fala. Ele foi um pediatra, daí ele se tornou psicanalista, e ele atendeu crianças vítimas da Segunda Guerra Mundial. E ele percebeu a relação da doença com o emocional, embasando sua teoria no ambiente que é oferecido para a criança, como responsável pelo desenvolvimento emocional. Então, ele fala, o Winnicott, que o mais importante para uma criança é o ambiente em que ela vive. E aí, o que eu acho mais bonito na teoria dele é que ele não traz a importância da mãe biológica. Ele traz a importância da função materna, de uma pessoa que assuma. Olha, chega até a me arrepiar, porque ele traz a importância da pessoa que assuma essa posição de mãe na vida dessa criança. E que essa função materna é que vai fazer a diferença na vida dessa criança. Então, eu acho assim, a teoria dele maravilhosa. E ele vai trazendo as questões da importância do lar, do quão é importante esse tempo que você passa com o seu filho, do quão importante é essa mãe que coloca limites. Ele fala da mãe suficientemente boa, que é a mãe que consegue cortar aquele excesso de grude da criança. Sabe aquela criança que está lá nos 8 meses, que ainda não entende que ela é uma e a mãe é outra, e aí a criança chora, a mãe já está ali em cima? É muito bonito. Ele traz a importância de você já conseguir se desvincular neste momento. Deixar a criança chorar mais um pouco. Você não precisa atender a criança na hora que ela quer, porque aí você começa a dar os limites para ela. E ela começa a entender que a mãe é uma outra pessoa além dela, né? Porque a criança tem essa ilusão, quando nasce tem essa ilusão de que ela e a mãe é uma coisa só. Mas aí, com o passar dos meses, né, com o crescimento, ela vai então percebendo, opa, parece que eu tenho braço, parece que eu tenho perna, e aí ela vai entendendo que essa mãe existe, porém fora dela. E aí ele traz a importância do limite, dessa mãe suficientemente boa, mas que é a mãe que consegue dar limites. E quão importante é o limite para a criança nessa primeira fase da vida dela, nessa primeira infância. É muito importante, porque é a partir de agora que a criança vai aprender que lá, quando ela estiver com 7 anos, entrando na fase escolar, no primeiro ano, no segundo ano,
ela vai entender que nem tudo gira ao redor do umbigo dela. Ela vai entender que as frustrações que ela teve dentro de casa, ela vai sofrer lá na escola. Mas aí ela vai saber que ela consegue lidar com isso. Se nós ensinarmos os nossos filhos a frustração, com certeza, a hora que o mundo trouxer, ele vai saber lidar. Porque não adianta nada a gente proteger o tempo todo, não é? Tá ali. Ai, caiu. Ai, coitadinho, caiu. Hoje eu falei, o Pedro levou um tombo hoje lá na garagem de casa, daí ele começou a chorar. Eu falei, Pedro, levanta aí que a vida é assim. Cai, tem que levantar. Ana Laura, mãe, você não vai pegar ele no colo? Eu falei, agora não. Aí ele levantou, daqui, meu bubu. E pronto, a coisa já se resolveu. Mas assim, o lugar da primeira frustração é aonde? Em casa, queridos. Não queiram que os seus filhos conheçam a frustração no mundo. Não queiram. Pode ter certeza que lá no mundo a frustração não vai ser com amor. Eu tenho certeza que o seu não dói menos que o não lá de fora. Que o seu não dói muito menos e vai proteger muito mais essa criança do que quando ele receber um não lá fora e não saber o que fazer. Imagina o seu filho passando por uma situação lá fora que ele não sabe o que fazer. Deve ser muito triste isso, né? E fora o conflito que vai gerar nele em relação a você. Por que você não me falou que era assim? E aí? Né? Que filho é esse que você está colocando no mundo? No sentido de... no mundo, quando eu digo no mundo, é no sentido de batalhas, né, conquistas. Os nossos filhos vão ter que, em algum momento, lutar por eles. A gente não vai estar junto o tempo todo. Então, agora, essa primeira infância é a hora do plantar. É a hora do plantar, mas com toda a tua força, com todo o seu tempo, com todo o seu amor. Não é fácil ser pai e mãe. Não é. Quisera eu ter aqui um manual de instrução e falar, queridos, é só ler aqui, depois você lê de novo e vai dar tudo certo. Não tenho, amores, não tenho. Sofro das mesmas angústias que vocês. Tem dias que eu falo, que raio de mãe sou eu? O que eu estou fazendo na minha vida hoje? Né? O que eu vou fazer agora? Tem hora que os dois se pegam lá na briga, e aí eu vejo que um está com razão, o outro... eu falo, socorro, socorro. Esses dias larguei, falei, se peguem aí, eu vou lá tomar uma água, depois eu volto. Eu voltei, estava todo mundo mais calmo, eu falei, e aí, podemos conversar agora? Porque, né? Mas é isso, queridos, a gente sofre das mesmas angústias. Ser pai e mãe é todo dia se questionar. O que eu estou fazendo? Onde eu posso melhorar? Por que eu falei assim? Sabe? Você dá uma bronca, depois você fala, putz, podia ter pego mais leve. Ou, nossa, podia ter falado mais duro. Né? A gente fica se questionando o tempo todo. E aí, quando eu trouxe, né, o tema entre afetos e conflitos, é esse conflito que nós temos, esse conflito interno nosso, que é o tempo todo. Né? E natural, porque não sabemos como ser pai e mãe. Como eu disse, quando os filhos nascem, nasce o pai, nasce a mãe. Né? E aí, a criança às vezes está com 1 mês de vida, e como eu disse, chora. O que ela tem? Então, eu tenho 1 mês de mãe. Ela tem 1 mês de vida, eu tenho 1 mês de mãe. Né? É esse tempo, e a gente não... respeita, e às vezes a gente não respeita isso com a gente mesmo. Não tem problema errar. A gente se cobra muito, a gente quer ser a mãe perfeita, o pai perfeito, ter os filhos perfeitos, que todo mundo elogia. Aí, na primeira manha da criança,
Faz manha? Nossa! O meu menino, o Pedro, ele sempre foi muito bonzinho, sabe? Ele sempre foi aquela criança que todo mundo, ai, que fofura, nossa, como ele é bonzinho. Eis que Pedro está se revelando. E agora, sabe o que ele faz? Ele morde, ele bate, a criança está lá brincando, ele chega e senta a mão na orelha da criança. Aí eu venho para a igreja que eu fico até assim, eu falo, socorro. Aí alguém, o Pedro, eu falo, ai meu Deus, o que o Pedro fez? Já gelo, porque ele está se soltando. Sabe, você fala para ele, Pedro, tem que falar baixinho, ele, Eu sento no último banco da igreja, queridos, eu sento lá, e é por isso. Porque se der estresse, eu já saio, não atrapalho ninguém. Mas ele está se revelando, e ele está vindo. E aí? O que eu vou fazer? Eu fico me perguntando. Todo dia o meu marido olha para mim, nossa, mas o que aconteceu com o Pedro? Só tem 2 anos e meio, pense. Mas ele está trazendo, ele está vindo, ele está descobrindo os limites dele. E assim são os nossos filhos, o tempo todo descobrindo o limite dele e o nosso. Então, amados, oração. Não tem remédio melhor do que a oração. Porque essa obra não é nossa. Nós estamos recebendo uma herança. Então, nada melhor do que o Pai de amor para cuidar de nós e dos nossos filhos também. A obra dos pais que tanto... para quem não conhece, essa é a irmã White. A obra dos pais que tanto significa é grandemente negligenciada. Pais, despertem da sonolência espiritual e compreendam que os primeiros anos que a criança recebe devem ser dados, que os primeiros ensinos que a criança recebe devem ser dados por vocês. Agora nós vamos falar um pouco da questão espiritual. Nossos filhos chegaram, estão ali, a nossa família já se transformou, né? Não somos mais o casal, mas temos ali a criança, uma ou mais. E se estamos aqui numa igreja, é porque acreditamos em Deus, não é verdade? E aí precisamos passar valores para os nossos filhos, valores espirituais. E quando que a gente vai passar? Quando ele saber a ler? Não. Uma vez, a Ruth, esposa do nosso antigo pastor, ela me falou uma coisa, mas que tocou tanto o meu coração, que eu levo isso como uma lição de vida. Eu comentei com ela assim, falei, nossa, é tão difícil trazer criança na igreja, né? É tão difícil, eles não param, eu fico com medo de atrapalhar quem está pregando. Nossa, eu fico angustiada, porque daí eu não sei nem o que eu faço. Eu falei para ela, eu fico tão angustiada. Ela falou, olha, primeira coisa, você não precisa ficar angustiada. Sabe por quê? Porque Jesus, ele amava as crianças. E quando os discípulos disseram lá para o pessoal, os discípulos falaram, leva essas crianças embora, né? As mães queriam muito chegar perto de Jesus com as crianças, para Jesus abençoar as crianças, e os discípulos tudo ali, não, ninguém vai atrapalhar, não, agora ele vai pregar, agora ele vai, né, vai falar. E aí Jesus falou, deixai vir a mim os pequeninos. Então, começa por aí. Então, assim, nós estamos na casa de Deus. Deus se alegra quando você leva o seu filho para a igreja. Deus, ele se alegra. Tenha certeza disso, ele se alegra. Segundo, a criança não precisa fazer todo o ritual que é feito na sua igreja. Ela não precisa. Mas ela tem que entender que ir na igreja é uma coisa importante para a família. Então, o fato dela vir
já significa muita coisa. E ela precisa perceber que é importante para o pai e para a mãe estarem ali. Então, queridos, não espere que o seu filho venha e participe do louvor, participe do momento da oferta em reverência, da pregação. Não espere que ele fique quietinho na pregação. Ele não vai ficar, mas ele tem que perceber que é importante para você. Porque aí, isso vai se tornar habitual para ele. E aí ele vai falar, hoje é dia de ir na igreja. Traga alguma coisa que distraia ele. Alguma coisa de pintura, algum quebra-cabeça, alguma coisa que seja bacana para aquele momento, para ele se distrair. Mas ele precisa perceber a importância de estar num ambiente sagrado com você. Essa foi a lição assim que eu falei, fechou. Então, por isso eu sento lá no fundo, o brinquedinho está aqui, a criança distrai, você vai prestando atenção daquele jeito, né? Um olho aqui, um olho no peixe, um olho no gato. Mas aí você, então, vai mostrando para ele como é importante você ir na igreja e quão gostoso é o relacionamento com Deus. Né? Isso é a forma que nós temos de plantar a questão espiritual na fase dos nossos filhos. Na vida dos nossos filhos. E aqui, primeira infância, fase de investimento, tempo, convivência, doação, fase do plantar. Precisamos plantar, queridos, porque é para um ano? Não. É para a vida toda. Opa. Tem um autor, psicanalista, o senhor falecido, o senhor Rubem Alves, que ele falava assim, que os piores pais são os psicólogos. Ele falava. E eu falo para ele, é verdade. Porque nós temos muita teoria. É muito gostoso você ler, você saber, né? E ver ali nos livros, uau, é só fazer assim, é fazer assado. Mas a hora que está lá, aquele serzinho chorando na sua frente, você não sabe nada. A teoria, o livro se fecha, e aí você tem que prestar atenção no que você está sentindo. Não existe relação mais sincera do que sentimento de mãe e de pai com o filho. Presta atenção no que você está sentindo. Seu filho está fazendo manha? Observa como é que está a sua tolerância para aquela manha. Se você tiver com pouca tolerância, saia de perto. Sabe por quê? Senão você vai explodir. E aí você vai agredir, né? No sentido de dar uma palmada onde talvez não precisasse. Enfim. A gente tem que sempre observar o nosso sentimento em relação ali, àquela situação que está acontecendo. E o Rubem Alves dizia assim, são as crianças que, sem falar, nos ensinam as razões para viver. Elas não têm saberes a transmitir. No entanto, elas sabem o essencial da vida. O que a criança nessa fase pede do pai e da mãe? Atenção. Ela só pede atenção, gente. E se ela não tiver atenção pelo bem, ela vai fazer birra para ganhar pelo mal. No sentido de que, não vai brincar comigo? Então, peraí que eu vou fazer uma manha, eu vou chorar bem alto aqui. E aí você vai parar e você vai lá, né? Mesmo que no momento de estresse, mas você vai parar para ver o que ele quer. A verdade é essa. Então, o que a criança nessa fase mais pede? Atenção. Organize o seu dia. Eu não estou dizendo que é fácil, para mim também não é. Tem dia que eu acordo, eu tenho que fazer isso. Aí eu falo, e que horas mesmo que eu vou ficar com as crianças? Então, organize, reorganize o seu dia. Dê um tempinho do seu dia para o seu filho.
Isso vai ser cravado, queridos, no coração, na memória dele. Ontem nós tivemos aqui um encontro da Escola de Paz, e o Edson veio falar, e uma coisa que me chamou a atenção foi ele contando que, quando ele era pequeno, com 5 anos, ele ia todo sábado almoçar na casa do pastor. O Edson, quem sabe a idade dele? 60, acho. Por aí. Se não for 60, tá por aí. Tá, que seja 60. Ele tem 60 anos. E aí, ele lembra dessa relação quando ele tinha 5 anos de idade. Percebe como marca? Percebe a importância dessa atenção para o seu filho? E aí, para a gente encerrar, eu quero trazer um outro versículo que está lá em Provérbios 20, no capítulo 20, versículo 11, que diz assim, ó: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Achei tão forte isso. Na verdade, foi uma flechada. Ela mostra, queridos, a criança mostra. Ela mostra se ela está feliz, se ela precisa de você. Ela mostra. E ela vai ficar mostrando, sabe por quê? Porque ela precisa. E você foi a pessoa escolhida por Deus para cuidar dessa criança. Tá? Tudo que acontece na nossa vida, enquanto cristão, a gente acredita que é permissão de quem? De Deus. Então, essa criança não está por um acaso na sua vida. Ela não está. Ela está na sua vida porque é onde ela deveria estar sempre. E aí, Deus ele pede para a gente cuidar dessa criança. E uma outra coisa que o Edson comentou ontem também, olha eu fazendo plágio das palavras dele, mas é que me tocou bastante. Ele trouxe o exemplo da manada do elefante. Sabe, quando tem o elefantinho, que não é responsabilidade só do pai e da mãe. Eu não sabia disso. Aí diz que quando tem um elefantinho, a manada se sente responsável por ele. E às vezes a gente não tem filho, né? Às vezes a gente tem um sobrinho, a gente tem alguma criança, algum irmão, alguma criança perto da gente, que a gente também é responsável por ela. E o afeto, queridos, ele só faz bem. Ele só faz bem. Então, que nós possamos olhar para os nossos filhos, olhar para o que eles estão dizendo para nós. Às vezes a gente acha que o que a criança está falando é uma bobagem, mas não é. Ela está carregada ali de sentimentos, de emoção, e ela está carregada de vontade. Então, que nessa primeira infância nós possamos dar essa atenção para eles, porque é desse lar, é dessa família, é dessa base que ela vai levar valores para a vida. Quando o ninho estiver vazio, quando os nossos filhos estiverem adultos, e não estiverem mais sobre os nossos, quando a gente não puder mais durante a noite ir lá cobrir a criança, eles vão estar com os valores aonde? No coração. E aí, queridos, uma vez cravado os valores de caráter, cravado os valores de amor na vida deles, ninguém tira, né? Se tem uma coisa que ninguém tira, é questão de valor. Então, agora é a hora. Eu queria fechar, então, agradecendo a vocês por terem vindo, convidando para o próximo domingo, onde nós falaremos da fase que antecede a adolescência. E aí a gente vai descobrir, né, o que a Bíblia fala sobre esse momento da vida da criança, o que a gente pode aprender, aqueles que ainda, os filhos ainda não chegaram nessa fase, como é que a gente pode se preparar, quem já está vivendo essa fase, o que é que eu posso fazer, e aí juntos a gente vai refletir, então,
por essa fase da criança. Vamos levantar, então, para a gente orar e encerrar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque estivemos aqui reunidos, aprendendo um pouco mais. Aprendendo um pouco mais como olhar para os nossos filhos, aprendendo um pouco mais como fazer a Tua vontade. Nos ensine, Pai, a cada dia a sermos bons pais, a sermos melhores pessoas, para assim refletir o nosso afeto, o nosso amor na vida dos nossos filhos. Por favor, perdoe os nossos pecados, perdoe as vezes que falhamos, perdoa a nossa falta de paciência e nos ensine a agirmos sempre conforme a Tua vontade. Leva-nos de volta para os nossos lares, protegidos pelos Seus santos anjos. Abençoe a semana que teremos, esteja à frente de cada batalha, Senhor. E, por favor, cuide de nós e dos nossos filhos em todos os momentos nesta semana. É o que te pedimos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Boa semana a todos.